Sob a proteção de Deus, no nome do povo de Parnamirim, declaro aberta a presente sessão e convido a vereadora Elienay Dantas Cartaz para fazer a leitura bíblica. Oi, som. Salmo 122. Levanta os olhos para vós que habitais nos céus. Como os olhos dos servos estão fixos nas mãos de seus senhores, como os olhos das servas estão fixos nas mãos de suas senhoras, assim nossos olhos estão voltados para o nosso Deus, esperando que Ele tenha piedade de nós. Tende misericórdia de nós, Senhor, tende misericórdia de nós, porque estamos saturados de desprezo. Nossa alma está em excesso, repleta da zombaria dos opulentos e do desprezo dos soberbos. Salmo 122. Leitura da ata. Ata da quinta sessão ordinária do primeiro período legislativo, realizada aos 24 dias do mês de fevereiro do ano 2016, às 17h30, no plenário desta Casa. O senhor presidente Ricardo Gugel, ladeado pelos secretários Antônio Batista Barros e Valério Felipe Santiago, além dos demais edis Abidene Salustiano da Silva, Plênio José dos Santos, Elienay Dantas Cartacho, Francisco Gildazo de Figueiredo, Giovanni Rodrigues Júnior, Gustavo Negócio de Freitas, Hamilton Rademacher Pereira, Irandi Guedes de Medeiros, Jeová Alves da Cunha, Cátia Carvalho de Lima, Manel Diniz, Paulo Barbosa da Silva Júnior, Paulo Estevam de Miranda Borges, Rosano Taveira da Cunha e Sheila Cristina Cunha de Andrade Bezerra. O senhor presidente Ricardo Gugel, sob a proteção de Deus e em nome do povo parnamirinense, deu por aberta a sessão, convidando o vereador Valério Santiago para fazer a leitura da mensagem bíblica lida no capítulo 10 do livro de Salmos. A ata da 127ª sessão ordinária foi lida e aprovada por unanimidade. O expediente do dia constou de projeto de resolução 01/2016 da mesa diretora, pareceres da Comissão Permanente de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer ao projeto de lei ordinária 048, autoria vereador Antônio Batista Barros. Parecer do projeto de lei ordinária 081, do vereador Manel Diniz e vereador Rosano Taveira da Cunha. Parecer ao projeto de lei ordinária 085, de autoria do vereador Manel Diniz. Parecer ao projeto de lei ordinária 099, de autoria do vereador Manel Diniz. Indicações 045 e 046, de autoria do vereador Giovanni Rodrigues Júnior. Indicações 055 e 056, de autoria do vereador Irandi Guedes de Medeiros. Indicações número 057 e 058, de autoria do vereador Antônio Batista Barros. Indicações 035 e 036, de autoria do vereador Clênio José dos Santos. O senhor presidente Ricardo Gugel solicitou a atenção de todos os vereadores para informar que a partir do dia seguinte, qualquer pessoa que quiser falar com um vereador vai ter que fazer o cadastro na recepção, e continuando explicou por que está tomando essa posição. Já entraram nas salas e roubaram objetos, e deixou claro que ninguém poderá entrar nas dependências da Câmara Municipal de Parnamirim se não for para falar com algum vereador ou a presidência. Por fim, ele acrescentou que a portaria sobre as vestimentas tem que ser cumprida, ou seja, não pode entrar de bermuda e nem de short nas dependências da Câmara Municipal de Parnamirim. Questão de ordem. O vereador Valério Felipe Santiago solicitou o uso da palavra e falou o seguinte: acho providencial a Câmara Municipal contratar uma segurança, porque as recepcionistas ficam expostas e todo tipo de pessoas que não têm a quem recorrer. O presidente Ricardo já informou que está falando sobre esse assunto, porque houve um desentendimento com pessoas que entraram no recinto.
Questão de ordem. O vereador Paulo Barbosa de Miranda Borges solicitou o uso da palavra e parabenizou o presidente Ricardo Gugel pela atitude e sugeriu o mesmo, que também acabe com aglomeramento de pessoas no estacionamento e nos corredores da Câmara Municipal de Parnamirim. Encerrando o pequeno expediente, o presidente Ricardo Gugel passou para a ordem do dia, colocando em única discussão e única votação a redação final 004 de 2016, origem do projeto de lei ordinária do vereador Antônio Batista Barros. Continuando, foi colocado em única discussão e única votação o requerimento legislativo 001 da vereadora Lenaide Dantas Cartaz, que foi aprovada por todos os presentes. Prosseguindo, foram colocadas em única discussão e única votação as moções de pesar 04 de 2016, de autoria do vereador Irani Guedes de Medeiros, e moção de pesar 05 de 2016, de autoria do vereador Antônio Batista Barros. As mesmas foram aprovadas por todos os presentes. Não havendo mais nenhum vereador a ocupar a tribuna e mais nenhuma matéria a deliberar, o senhor presidente Ricardo Gugel deu por encerrada a sessão ordinária, convocando outra para o dia 29 de fevereiro. E para constar, eu, Valério Felipe Santiago, segundo secretário, fiz lavrar presenteada que, após lida e aprovada, vai assinada pelo membro da mesa diretora. Plenário, doutor Mário Medeiros, 24 de fevereiro de 2016. Ricardo Gugel, Alencar Gugel, presidente. Cátia Carvalho de Lima, vice-presidente. Antônio Batista Barros, primeiro secretário. E Valério Felipe Santiago, segundo secretário. Lida a ata, senhor presidente, há número suficiente para deliberar a sessão. Passaremos à leitura do expediente. Indicação de número 109 de 2016. Clênio José dos Santos, vereador com assento nessa casa, subscrito na forma regimental, em vigência, vem respeitosamente indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor Maurício Marques, extensiva à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, para que sejam realizados esforços no sentido de realizar o serviço de limpeza do lixo acumulado, entulhos e capinação da rua Criciúma, em Jardim Blumenau, bairro de Cajupiranga, com fotos em anexo. Vou tirar aqui. Lenaide Dantas Cartacho, através da indicação número 136, 2016, vereadora com assento nessa casa, vem nos termos regimentais reiterar o indicativo do número dos 306 de 2015 e 141 de 2014, onde solicita a presidência da mesa diretora que seja indicado ao chefe do Executivo Municipal, Maurício Marques, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas, a pavimentação pelo método Bripá da Rua Berenice, localizada no bairro Parque do Jiqui, nesta cidade. Indicação 137, 2016, vereadora Lenaide Dantas Cartacho, com assento nessa Casa Legislativa, vem nos termos regimentais reiterar os indicativos 438, 2015 e 346, de 2014, junto à presidência da mesa diretora e extensiva ao chefe do Executivo Municipal, o senhor Maurício Marques, e extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas, a recuperação da pavimentação da pista de caminhada da Coabinal, com a retirada das rachaduras, bem como a calçada que dá apoio ao caminhódromo, localizada na rua Castro Regis Vieira Regis, no bairro de Coabinal, nesta cidade. Indicação 146, 2016, Irani Guedes, vereador com assento nessa igreja, Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Maurício Marques dos Santos, extensivo à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, reitera a indicação 359/2015, referente à troca de lâmpadas mais potentes e braços de poste mais longos, no trecho que se inicia da Unidade de Saúde até a Bonô, na rua Doutor Sadi Mendes, no bairro de Monte Castelo. Indicação 149 de 2016, Giovanni Rodrigues Júnior, vereador com assento nessa igreja, Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Maurício Marques dos Santos, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento, que seja providenciada a instalação de uma lombada na Avenida Gastão Maris, com a Rua das Algarobas, no bairro de Nova Parnamirim, Cidade Verde, com foto em anexo. Indicação 150 de 2016, Giovanni Rodrigues Júnior, vereador com assento nessa Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, indica ao chefe do Executivo
Municipal, excelentíssimo senhor Maurício Marques dos Santos, extensivo à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento, que seja providenciado a drenagem e pavimentação pelo método BIPAR da Rua Ipê Roxo, no bairro de Nova Parnamirim, Cidade Verde. Indicação 157/2016, Irani Guedes, vereador com assento nesta Casa Legislativa, que indica ao chefe do Executivo Municipal, senhor Maurício Marques dos Santos, extensiva à Secretaria de Serviço Urbano, a reiteração da indicação 61/2015, referente à troca de lâmpadas mais potentes e braços de poste mais longos, contemplando a Rua Felizardo Moura e toda a extensão da estrada de Cajupiranga até o bairro da Liberdade. Indicação 159/2016, Ricardo Gugel, vereador com assento nessa Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, vem através desta indicar ao chefe do Executivo Municipal, senhor Maurício Marques dos Santos, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas, para que seja feito o saneamento e a pavimentação asfáltica da Rua Lorena, Rua dos Nascis, o bairro das Nações, nesta cidade. Indicação 160/2016, Ricardo Gugel, vereador com assento nessa Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, vem através dessa indicar ao chefe do Executivo Municipal, Maurício Marques dos Santos, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas, para que seja feito o saneamento e a pavimentação asfáltica da Rua das Alcachofras e Rua das Íris, bairro do Parque das Nações, nesta cidade. Lido o expediente, senhor presidente. Eliseu. Convido o vereador Francisco Gildásio Figueiredo para usar a tribuna. Senhor presidente, eu vou falar aqui da minha tribuna. Eu quero cumprimentar os vereadores, cumprimentar o nosso amigo, em especial o vereador Valério, cumprimentar os funcionários da Câmara, os moradores aqui do bairro Jardim Planalto, bairro que eu tenho a satisfação de morar e de ter uma presença aqui já há bastante tempo. E quero dizer, presidente, que vou reiterar os parabéns aos montadores desta estrutura, porque eles tiveram, vereador Valério, a sabedoria de afastar um pouco aqui as tendas, porque senão nós estávamos debaixo d'água. A Escola Santos Dumont, que é uma das escolas mais tradicional do município de Parnamirim e que outrora funcionou nas dependências da base aérea, hoje ela tem o privilégio de ocupar este espaço que fica aqui logo na esquina, mas que por outro lado tem a infelicidade de não ter os olhos da prefeitura, os olhos da Secretaria de Educação, para que venha a melhorar a infraestrutura externa da Rua Felizardo Moura. Todas as pessoas que circulam aqui, que por aqui passam, principalmente no período de chuva, verifica que esse entorno fica, vereador Giovano, uma verdadeira lagoa. Nós solicitamos e colocamos como emenda especificativa no orçamento do município o alargamento aqui da Felizardo Moura, com a construção de um caminhódromo para que as pessoas do Jardim Planalto, da Primavera, até do Centro e do Boa Esperança tivessem um espaço para que pela manhã ou que no final da tarde pudesse fazer a sua caminhada com conforto e com segurança. Mas o que nós assistimos, né, no que nós acompanhamos, é que a Prefeitura de Parnamirim hoje ela elege prioridades
que na verdade não confunde com a necessidade da população. Mas esse é o nosso papel, o papel de cobrar, o papel de denunciar, o papel de fazer ver para a população de Parnamirim que a Câmara está atenta e que ela, como tendo aqui os representantes do povo, representante da população, ela sente verdadeiramente as necessidades de cada um. Nosso bairro é um bairro que tem algumas facilidades. Nós temos uma unidade de saúde, temos uma escola do ensino fundamental, mas que falta ainda nesse bairro, vereador Giovanni, espaço de lazer, espaço de convivência, que realmente é o que hoje Parnamirim sente realmente a sua falta. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento à presença daqueles que aqui vêm e dizer que nós estamos atentos aos problemas da população. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o vereador Valério para usar a tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, a ação desenvolvida pelo Poder Legislativo nesta noite é uma prova inequívoca de que o Poder Legislativo quer levar aos bairros como se procede uma reunião da Câmara Municipal. Como se comportam aqueles que vocês os conduziram a exercer o mandato de vereador no nosso município. Nós achamos que é necessário mais divulgação e que as pessoas das localidades das quais o Poder Legislativo vai fazer essa interação participe para que nos enseje a realizarmos mais e mais reunião junto com os bairros, os diversos bairros que compõem a estrutura organizacional do nosso município. Nos poderes constituídos neste país, poderes legislativos, Câmara Municipal, Câmara Estadual, Câmara Federal e Senado da República. Duas facções partidárias, composta de membros da oposição e da situação. A oposição tem o dever e a obrigação de combater as falhas da administração, as inobservâncias de algumas atitudes com referências a várias localidades do nosso município. É a sua missão. E os nossos edis da oposição hoje são nossos companheiros de lutas, outrora caminhando juntos para levarmos com a nossa pequena capacidade e inteligência de todos os edis o nome de Parnamirim no cenário estadual e por que não dizer no cenário nacional. Eles estão cumprindo o seu dever. Não se pode condená-los por isso. Ao contrário, todos os poderes executivos do Brasil, eles têm a obrigação de aceitar as críticas para delas tirar o que pode produzir em prol do município, do estado, do país. E a situação? A situação é muito difícil você pertencer à situação
se não tiver a capacidade de renúncia a algumas atitudes, se não tiver a capacidade de aceitar as críticas dos seus companheiros de plenário, ele não fique na situação. Agora tem que existir situação e oposição. Ambos, opositores e situacionistas, eles têm o objetivo comum: o engrandecimento do seu município, as melhorias para os seus munícipes e os diversos bairros da região, o melhoramento, tratando-se de deputado estadual do seu estado e deputado federal e senador do país, para dar sustentação à democracia. E na democracia tem que existir as ações mútuas de cooperação. E nós, dentro das nossas possibilidades, dentro das nossas ações no Poder Legislativo, temos feito possível este poder composto por esses vereadores. Tem feito possíveis de todas as correntes partidárias para melhorar a situação do nosso município nos seus diversos setores. Nós sabemos que a administração municipal não deixou de cumprir o seu papel. Agora, ninguém totalmente realiza as aspirações de um estado, de um município, de um país. Cada um faz a sua parcela. Já trabalhei com todos os prefeitos deste município, desde o prefeito nomeado pelo governador Dinato Mariz, quando passou ao município, e todos os eleitos constitucionalmente. Fui secretário da prefeitura, fui vereador quando nós não recebíamos dinheiro, investimentos. E até hoje continuo com a graça de Deus e o legado que o povo de Parnamirim me deram, estão me dando. Não sei se darão, só Deus sabe. Tentando, dentro das minhas possibilidades, dos meus conhecimentos, procurar melhorar as ações, implementar ações que solucionem parte dos problemas do nosso município. Fico satisfeito quando eu vejo a interação do Poder Legislativo com as diversas comunidades de Parnamirim. Fico satisfeito quando eu vejo a presença daqueles que quase todas as sessões estão conosco, assistindo os debates, assistindo às reuniões e mais tarde, na sua residência, no seio dos seus companheiros e seus amigos, falar sobre a ação de cada vereador. É isso que nós precisamos, unidos, não misturarmos a política, não podemos deixarmos que a política divida a família parnamirinense. Não podemos deixarmos que a política divida as amizades que unem o Poder Legislativo. Devemos nos unirmos para procurarmos soluções emergentes para os diversos problemas que passa o município de Parnamirim, que passa todos os municípios deste país. Com essa crise, uma crise econômica, cultural e política e moral. É um conjunto de coisas que culminaram com esta crise. E cabe a nós brasileiros esquecermos os partidos políticos, esquecermos as divergências ideológicas, para buscarmos soluções, não para o Brasil, que nós não temos essa condição, não para o Estado, que nós temos essa condição, mas temos a condição de resolvermos e ajudarmos ao Parnamirim sair da crise que assola o país. Isso só poderemos fazer com entrelaçamentos das nossas mãos, com o conjunto das nossas ideias, para implantarmos ações que solucionem pelo menos 80%
das situações desagradáveis que afligem o município de Parnamirim. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos cumprindo a nossa missão. Estamos no crepúsculo dos nossos mandatos. Repito, não deixemos que a política divida a nossa amizade. Não deixemos que a política divida a família parnamirense. Devemos nos unirmos, repito, para trabalharmos em prol deste município. Eu concedo a palavra ao ilustre vereador Giovannes Rodrigues. Vereador Valério, gostaria de parabenizá-lo pelas palavras da noite de hoje, principalmente quando enalteceu a Câmara nos bairros, porque isso é fundamental, a nossa ação chegar próximo à comunidade. E essa é uma ação importantíssima, que a mesa diretora e todos nós vereadores concordamos e aprovamos com essa discussão. E o enaltecimento, na vossa fala, ajuda a colaborar ainda mais com a importância desse ato. Quando tratou da questão da situação e da oposição, eu gostaria de ressaltar a importância do trabalho feito pelo vereador Gildásio nessa casa, principalmente em defesa da liberdade, da primavera, do Jardim Planalto, e em particular da luta constante que Gildásio teve com relação a Felizardo Moura. Quando colocava não só a necessidade do recapeamento asfáltico de toda a avenida, como também da criação da ciclovia, da estruturação. E também, como todos nós somos conhecedores do bairro da Liberdade, da Primavera, do Jardim Planalto, quando foi anunciado pelo Poder Executivo a realização dessa obra, todos nós vibramos porque sabemos que seria a grande integração entre o centro da cidade de Parnamirim com o crescimento emergente de Nova Parnamirim através da Copab, e aí nós teríamos um anel que iria fazer a grande ligação da cidade de Parnamirim, e até mesmo Nova Parnamirim estaria fazendo a ligação com o centro da cidade através da Felizardo Moura. Mas, no entanto, esta obra não está acabada. Infelizmente, quem pegar hoje a Felizardo Moura, quando termina a Felizardo Moura, parece-me uma rua sem saída. Até porque ela está toda esburacada e não faz nem a ligação com o centro de saúde, nem com a escola que existem no bairro da Liberdade. Portanto, fica aí uma cobrança para o Poder Executivo concluir efetivamente a obra da Felizardo Moura, que com certeza não é só a obra asfáltica, mas também a sinalização da avenida, é também fazer o resto, que é muito pouco, da pavimentação das ruas da Liberdade e da Primavera, fazendo, portanto, a sua ligação, interligando, e aí a construção de uma grande praça para realmente enaltecer essa obra. Isso é extremamente importante. E aí é papel, sim, que Gildásio tem desenvolvido com muita competência da oposição, fazer a sinalização e cobrar efetivamente que o Poder Executivo realize as suas obras, e não só realize, mas como conclua e realmente entregue um equipamento que toda a sociedade possa usar. Muito obrigado pela parte. Eu aceito a parte de Vossa Excelência, afirmando que o prefeito já fez várias conclusões de obra e entregou à população em todos os bairros de Parnamirim. Eu sempre enalteci e respeitei a ação e tem a minha admiração, vereador Gildásio Figueiredo. Sabemos do trabalho que ele tem desenvolvido em prol do Jardim Planalto, antiga Primavera e Liberdade. Todos nós sabemos disso. E não desconhecemos a grande luta que ele promove em benefício dessa região. Agora, a Prefeitura já desenvolveu vários trabalhos, inegavelmente, nos bairros da Liberdade, Jardim Planalto, a essas regiões, atendendo muitas vezes até pedido do vereador Gildásio Figueiredo. Esta avenida
ela tem ou será feita a duplicação juntamente com um caminhódromo. Tem que haver a opção ou a duplicação ou um caminhódromo. Agora, tem que ser feito? Tem, para evitar esse acúmulo de água nessa depressão existente nesta rua. Então, meus senhores, Valério, é nosso dever, nossa obrigação, discutirmos esse assunto. É apresentarmos emenda no orçamento. Falar em emenda, o colégio que existe no bairro da Liberdade, foi esse vereador que colocou no orçamento. O nome dos bairros, Liberdade, Primavera, foi esse vereador que apresentou. A implantação e a criação, o surgimento do bairro da Primavera e Liberdade, teve a participação deste vereador. Aliás, não existe e é este. E do vereador Gildásio, o vereador Gildásio, nós já fomos juntos situação, oposição, hoje eu sou situação, o vereador Gildásio é oposição. Mas a comunidade precisa entender que ser situação e ser oposição não significa dizer que é inimigo, que é mal, que não se falam. Apenas diverge as suas opiniões. A situação reconhece o que o poder executivo faz e a oposição muitas vezes desconhece. Mas não quer dizer que com isso todos não estejam com a mesma de responsabilidade de trabalhar pelo município de Parnamirim. Todos os vereadores que estão aqui têm as suas atuações, umas mais localizadas, mas não quer dizer, no caso do vereador Gildásio, estou aqui, considero no território dele é nosso, onde não sei se é a maior atuação do vereador, mas é o que nós ouvimos na tribuna da Câmara, nos seus requerimentos, nas suas indicações, priorizando esta localidade, que todos os vereadores têm a sua participação na administração, que seja situação e que seja oposição. E no final, todos contribuem
para um grande trabalho oferecido aos munícipes de Parnamirim, como por exemplo, nós estamos aqui hoje, foi uma solicitação do presidente, mas com a aprovação de todos os vereadores. Que quando é uma matéria que trata do bem-estar da comunidade dos munícipes, há 20 anos vou completar naquela casa, eu nunca vi um voto contra a isto. Então, a partir da Vossa Excelência, para dizer do conhecimento que Vossa Excelência tem, Vossa Excelência hoje foi muito além, se aprofundou muito na história, quando trouxe nome de pessoas que têm uma história em Parnamirim e que não convivem mais aqui no nosso meio, que todos contribuíram para Parnamirim ser a cidade que é. Eu vou encerrar minha parte dizendo o seguinte, até como um exemplo, ou melhor conhecimento das pessoas que não conhecem essa história, que a transformação desta cidade de Parnamirim de ontem para Parnamirim de hoje, ela tem a contribuição de todos os vereadores da época de situação e de oposição, quando o prefeito era o nosso saudoso Agnello Alves. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência, parabenizar o presidente, parabenizar todos os vereadores, o vereador Gildásio, e ele é o vereador mais citado, acredito eu, nesta noite, por nós estar aqui em uma comunidade, ou num bairro onde mora o vereador, acho que o vereador Binho também. Quero fazer justiça, Binho, me desculpe, eu lembrei agora que você mora aqui, que é um outro vereador que luta e que defende o bairro de Planalto e Primavera e Liberdade. Com a nossa contribuição, todos juntos, e trazendo o bem comum para todos. A questão da Felizardo Moura, vereador Valério já falou, e o prefeito Maurício Marques atendeu a reivindicação de Vossa Excelência, o requerimento, as indicações, as falas de Vossa Excelência na tribuna. Se não fez tudo, porque não se faz tudo no mesmo tempo. Aí Deus fez o mundo, no 7º dia pediu licença e foi repousar. E Maurício está repousando um pouco como prefeito, passando essa crise que aí está, e com certeza, vereador, ele vai voltar a Felizardo Moura. Muito obrigado pela parte, Vossa Excelência. Vereador Valério, eu gostaria de apartear Vossa Excelência. Eu gostaria de apartear Vossa Excelência. Ele não aparteou, não? Concedo, Vossa Excelência, com todo prazer. Eu vou dizer ao vereador Batista que o prefeito está descansando demais, vereador. Deus só descansou um dia. E o prefeito, ele está descansando e não está lembrando de algumas obras que Vossa Excelência sabe que é prioridade. Eu quero agradecer as palavras do vereador Giovanni e dizer que nós, eu acho que todos os vereadores aqui assumem o mandato com extrema responsabilidade. O mandato legislativo, ele tem as suas prerrogativas. O papel da oposição é enxergar, vereador, enxergar melhor. Eu entendo que o prefeito de Parnamirim, em 8 anos, ele teve realizações. Mas nós enxergamos que existem falhas que poderia ter sido consertada, e se os recursos tivessem sido aplicados de forma correta, os serviços teriam chegado de forma melhor à população de Parnamirim. Eu queria fazer uma intervenção na fala de Valério, que eu acho extremamente importante, Valério. Nós vivemos hoje uma crise profunda. Eu vejo a televisão e cada momento que a gente assiste aos noticiários, cada vez mais o Brasil se afunda. O Partido dos Trabalhadores, o PT, ele enlameou toda a população brasileira. E eu acho que ele coroa agora com a nomeação do presidente Lula para um ministério, na medida em que o faz para retirar a possibilidade dele ser preso. Isso vai fazer um mal tão grande ao país que pode levar à consequência
drásticas, tanto do ponto de vista ético, do ponto de vista político, como do ponto de vista, vereador Giovanni, do ponto de vista econômico. Porque quando se fala na nomeação do ex-presidente, nós verificamos que o dólar aumenta e as bolsas de imediato ela caem. Isso é um mau sinal para o Brasil. Eu não entendo como um partido é de uma irresponsabilidade tão grande de levar uma nação como a nação brasileira à situação que hoje ela se encontra. Nós sabemos que todos nós, todo cidadão brasileiro, desde a pessoa de menor participação na economia ou na política, mas ela tem feito a sua parte. O único que não está fazendo a sua parte, que está fazendo tudo errado, é o governo federal. Porque cada vez que se mexe de forma equivocada e coloca o país ainda mais afunda nessa crise que a gente não tem ideia de onde vai chegar. Então eu lamento que a nossa geração, que as gerações futuras, os mais novos, tenham que passar por tudo isso. Porque há 3 anos atrás, a expectativa que nós tínhamos era de um crescimento, de um país que realmente o futuro tinha chegado. E a nossa preocupação hoje é o tempo que nós perdemos e que nós vamos perder com um governo corrupto, com um governo inconsequente e com um governo, acima de tudo, que pensa somente no poder e esquece o futuro da população brasileira. Eu parabenizo a Vossa Excelência em todo o seu pronunciamento, pela questão da história do município, pela coerência política que Vossa Excelência tem e, logicamente, que vamos continuar trabalhando para que Parnamirim possa chegar aos benefícios que a população ela tanto espera. Eu agradeço a parte. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e agradeço a participação dos aparteantes, porque os aparte enriquece a nossa fala. Senhor presidente, eu peço permissão para deixar essa tribuna falando com as pessoas que estão presentes, agradecendo a presença de todos, aqueles que estão todos os dias conosco assistindo os nossos debates e aqueles que pela primeira vez fazem parte do plenário. Os meus agradecimentos e que Deus esteja com todos vocês. Obrigado. Convido a vereadora Cátia para usar a tribuna. Senhor presidente, senhoras vereadoras, obrigada. Senhoras vereadoras, Helena e Sheila, senhores vereadores, Abdênio, Paulo Júnior, Judásio, Gustavo Negócio, Giovanni Júnior, Irani, Binho, Valério, presidente Ricardo Gugel e Antônio Batista Barros. Quero também cumprimentar todos aqui nessa noite, né, nessa sessão ordinária dos bairros, né, saudar aqui a presença de Tom Sertanejo, saudando todos os homens, Isaac Marques e Ladi, né, que representa aí as mulheres aqui nessa noite. Enfim, eu quero aqui, senhor presidente, nessa noite, quebrei até um pouquinho o protocolo, mas como a gente está num momento assim diferente, a gente de vez em quando a gente quebra aqui o protocolo. Mas eu queria, senhor presidente, seus vereadores, trazer aqui um recado da população. Eu estive hoje à tarde visitando algumas pessoas aqui no bairro, até para a gente ter um diagnóstico, né, de como seria a noite aqui, como se desenrolaria o trabalho, não omissa em nenhum momento do que a população sempre clama, né, e precisa. Mas, senhor presidente, seus vereadores, eu trago aqui uma indagação e eu pensei até que o deputado Carlos Augusto ia estar aqui na sessão, mas ele só deu uma passadinha, até para ele levar isso
para trazer essa resposta para Parnamirim. Porque, como todos sabemos, a questão aqui da insegurança é um tema que é abordado todos os dias nas sessões da Câmara por todos os vereadores. E o mês de março, onde completamos um ano, que é o ônibus de combate ao crack, que quando ele chegasse a Parnamirim, ele traria com ele, no projeto, 2 motocicletas, 4 veículos, mais de 200 armas não letais, 20 câmaras, tudo isso para ajudar a segurança do nosso município, que, diga-se de passagem, passa por dias terríveis. E nós já completamos um ano, agora em março, e quase toda semana a gente procura as respostas, e as respostas não chegam. Por que Parnamirim, que foi escolhida entre os 3 municípios, Natal, Mossoró, Parnamirim, para receber esse programa de combate ao crack, combate à violência? Mas ninguém sabe explicar por que não entregaram esse ônibus a Parnamirim, que já faz um ano que está lá na governadoria, seja lá onde ele está, mas ele está sobre o poder, o domínio do governo do Estado. Enquanto isso, senhor presidente, o nosso povo está morrendo. Todos os dias nós escutamos pela televisão, pelo rádio, pelos jornais, nos hospitais. São pessoas que, quando não perdem a vida, elas são ceifadas, correm risco de vida e tem qualquer tipo de sequela. E esse programa de combate ao crack, ele é um programa que iria justamente trabalhar com a juventude, que é hoje o grande maior, o número maior atingido é a categoria dos jovens. É o grupo de jovens que são atingidos por esse mal que é a droga. Então eu queria, senhor presidente, mais uma vez, cobrar a vinda do ônibus de combate ao crack para o nosso município, que Vossa Excelência, que é um lutador, está lutando até hoje pelo Ronda Cidadão, foi para a rua, foi para o sol, foi pedir assinatura, colheu aí não sei quantas mil assinaturas, porque é isso que o povo de Parnamirim quer, é segurança, e até hoje a gente não teve uma resposta do governo do Estado. Também queria falar, e aí também é um recado da população, sobre o Deoclésio Marques. O que está acontecendo, pelo menos de sábado para cá, é a notícia mais recente que a gente tem. Que a gente tem notícia de tudo que está acontecendo lá, a gente sabe. E a gente está estudando, né? Acompanhando, investigando, fiscalizando. Mas, sábado, aconteceram vários homicídios no nosso município e tentativas de homicídio. Eu vou citar aqui um exemplo de um rapaz que mora lá em Bela Vista. A mãe dele é Dona Edileuza. E ele levou 3 facadas no pescoço, foi assaltado e o bandido desferiu 3 facadas, pegou aqui no pescoço dele e ele ficou entre a vida e a morte. Levaram para o Deoclésio Marques e fizeram lá a cirurgia. Mas o curioso, sim, antes de falar do curioso, eu vou dar a sequência aqui no caso desse rapaz. E aí ele levou as facadas, foi cirurgiado, vereador Giovanni, e ficou lá na camazinha encostada na parede, na maca, porque se tirasse da parede, a cama caía, porque estava em péssimas condições. E para piorar, ele ficou entubado num pós-trauma, que é um lugar, vereador Judásio, que não há a menor condição de receber um pós-cirurgiado em estado grave como ele estava. E aí, no final da tarde,
graças a Deus, alguém da família conseguiu, através de uma liminar, levar o rapaz para o Valfredo Gugel e conseguir uma UTI para ele lá. E acredito que ele deva estar passando bem. Até domingo eu ainda procurei saber, ele estava passando bem. Não tive mais notícia. Mas o que mais me inquietou, e é isso que o assunto maior que eu trago nessa noite, é uma curiosidade minha, porque as cirurgias que estão acontecendo durante o dia, elas são aquelas de politraumas. É um cidadão que levou uma facada, é um acidente. Então essas cirurgias, elas são feitas durante o dia. Mas existe algumas cirurgias que estão sendo feitas à noite. Até aí tudo bem. É o único horário que tem para fazer as eletivas, se faz as eletivas. Mas como é que se está fazendo essas eletivas onde não tem onde acomodar esses pacientes após uma cirurgia? Porque ninguém garante que aquela cirurgia ela vai ser bem sucedida. E se o cidadão tiver uma complicação e precisar de uma UTI, ele vai ficar igual esse rapaz, lá numa caminha quebrada, esperando a morte chegar, se não tiver uma ação efetiva de alguém que possa ajudar. E aí eu gostaria de mais uma vez frisar que a gente precisa estudar melhor essa situação do Deoclésio, porque não é possível que as pessoas, as menos favorecidas, elas sejam mais prejudicadas do que já estão. O cidadão, quando chega ali, é porque ele não tem outra situação, ele não tem para onde ir, mas que se tem que dar o mínimo de condição, tem que se respeitar a dignidade humana de cada um. É imprescindível que essa casa ela volte a falar sobre esse assunto do Hospital Deoclésio, que a gente não possa, não possa deixar isso cair no esquecimento, porque não há a menor condição. Eu não sei se já reabriram a reanimação, mas a semana passada a diretora mandou fechar o setor de reanimação. Ou seja, se você estiver passando mal, foi o caso desse rapaz, não há como ficar na reanimação porque a diretora fechou. Não tenho informação se de segunda-feira para cá ela reabriu, mas sábado e domingo estava totalmente fechado. Eu concedo uma parte ao vereador Giovano, ou Irani, que me pediu a parte. Porque Giovano estava olhando para mim. Obrigado pela parte, vereadora Cátia. A questão do Hospital Deoclésio é uma situação delicada, né? Porque o Hospital Deoclésio é um hospital regional. E o que está acontecendo no Hospital Deoclésio é muito simples. É o governador pagar o salário dos médicos do Hospital Deoclésio. O débito do governo do estado com o Hospital Deoclésio não é com a prefeitura, é com o Hospital Deoclésio da cooperativa, é de 9 milhões de reais. E o governo do estado repassou à cooperativa, quinta-feira passada, apenas 1,5 milhão. Então a cooperativa não autorizou que os profissionais médicos do Hospital Deoclésio retornassem às suas atividades. Então, o Hospital Deoclésio está passando por uma situação delicada. A diretora, segundo a informação que tem, é que ela priorizou o setor das enfermarias, né, onde tem um internamento clínico, que tem o médico que é funcionário do Estado, que passa fazendo as visitas, periodicamente, todos os dias, e que tem os servidores que ali trabalham. A parte do pronto atendimento tem um convênio com a Prefeitura de Parnamirim. Convênio esse que, com a abertura da UPA, em dezembro, ele acabou. Mas o governo do estado, através do seu secretário de saúde, doutor Lagreca, ele sugeriu à Prefeitura de Parnamirim manter os profissionais, enfermeiro e técnico de enfermagem lá no Hospital Deoclésio, e que o Estado repassaria esse dinheiro à Prefeitura para o pagamento dos servidores. E
os servidores estão sem receber o pagamento desde dezembro, janeiro e fevereiro. Quinta-feira passada, o Estado repassou um valor que entrou na conta da Prefeitura ontem para o mês de dezembro, que esse pagamento vai ser efetuado de amanhã para depois, aos servidores que está lá em nome do município, mas que é pago através do convênio do Estado. Então, é uma situação delicada. O governo ainda não tomou essa atitude, tá certo? Da questão da saúde. Não é apenas o governo do Estado, isso é nacional o problema da saúde. Não há recurso, o governo federal não repassa recursos suficientes para que os municípios e o Estado, eles avancem na saúde pública. Por quê? Porque os nossos deputados federais e nossos senadores, eles não cuidam de mudar a nossa legislação, a forma de investimento para a saúde pública. Enquanto a saúde pública estiver na mão do governo federal, ele não repassando as verbas necessárias e entregando aos municípios e ao Estado, é daí a pior. Porque até os planos de saúde estão sentindo na pele. Hoje quem tem plano de saúde que vai para um hospital para atender, vereador Gidácio, ele passa 3, 4 horas para ser atendido. Eu conheço pessoas que têm plano de saúde que estão indo lá para o Hospital de Pirangi do Norte, porque lá ele é atendido, está indo para a UPA porque ele é atendido lá, enquanto lá no hospital Memorial, no outros hospitais de Natal que faz atendimento pelos planos de saúde, está na mesma situação. Virou o SUS, virou uma fila para um atendimento. Quando você quer uma consulta, você marca hoje para 3 meses. Então é uma situação delicada da saúde do nosso país, a saúde pública. Mas, voltando ao Hospital de Euclésia, vereadora Cátia, a situação é essa. Se o governo repassar mais dinheiro à cooperativa, volta os profissionais da cooperativa, onde tem os médicos que são intensivistas, né, que justamente cuidam dos pacientes que ficam na UTI, os pacientes que ficam no politrauma, enfim, naquelas retaguardas que há um cuidado melhor e especial. Esses médicos são ligados à cooperativa e, como só foi repassado dos 9 milhões, 1,5 milhão, a cooperativa não votou com os profissionais. Obrigado. Eu agradeço, vereador, essas informações, a população agradece, né? E, no meu entendimento, é importante a volta dos profissionais, isso aí é irrelevante, aliás, é relevante. O que eu acho que precisa melhorar é a questão também das condições que se encontram os pacientes lá. A comida, vereador Giovana, ela é terceirizada. E a reclamação é enorme da má qualidade da comida. Porque a comida é transportada num carro. E o carro não tem a menor condição de acondicionar os alimentos. E muitas vezes os alimentos chegam estragados. Aí você imagine um cirurgiado, um internado, já está ali com a sua saúde debilitada e ter que comer uma comida estragada é complicado. É muito complicado. Essa questão que eu falei do rapaz, ele além de estar entubado numa maca sem a menor condição, ainda tinha, a mãe dele tirou uma foto, ainda tinha um balde de lixo deste tamanho ao lado da cama dele. Ou seja, a questão da infecção hospitalar não tem nem o que se falar. Então, é necessário que aquela comissão, né, no qual eu fui nomeada presidente, que a gente precisa se reunir, precisamos ir lá no local, precisamos, vereador Valério, encontrarmos uma forma de... Porque lá o governo do Estado tem um certo entrave, né? Porque o hospital é do governo do Estado. E a gente não pode adentrar assim, de uma forma como a gente entraria numa unidade de saúde. Mas é necessário que nós possamos ir ao secretário, começar por lá, fazer o inverso.
chegar no secretário, doutor Lagrega, que é um homem muito sério, muito responsável, passar todas essas informações e pedir ajuda a ele para a gente finalizar esse caso do Deoclésio Marques. Era só isso, senhor presidente. Agradecer também a presença de toda a população que se encontra aqui, né? É importante que a gente possa ouvir de vocês o que mais os aflige. Muito obrigada. Perdão, vereador Batista, ele me pediu uma parte e eu tinha esquecido. Vereadora Cátia, nós fizemos uma denúncia na Câmara, na tribuna da Câmara, sobre o Hospital Dioclésio Marques. E esta denúncia, ela se transformou num ofício ao secretário de Saúde, pedindo providência e informando que a Câmara criou uma comissão para ir ao Hospital Dioclésio Marques conhecer a realidade do Dioclésio. O presidente saiu, mas deve estar ouvindo pelo serviço de som. E o que nós queremos registrar nesta noite é que esse tempo está esgotando e a comissão foi criada e precisamos de uma resposta, principalmente das pessoas que foram denunciadas daquelas denúncias. Que a nossa está parada, mas sabemos que já há um encaminhamento pelo Ministério Público que já pediu informação à Câmara de Vereador. Eu queria deixar registrado isso para que o presidente, a partir de amanhã, cobrasse do secretário de Saúde esta posição para que nós possamos dar uma resposta aos munícipes de Parnamirim, apresentando a realidade do Hospital Dioclésio, para que esse hospital passe a ser também um hospital do povo de Parnamirim. Muito obrigado pela parte. Eu que agradeço e finalizo minha palavra. A presidência ouviu as palavras de Vossa Excelência e vai solicitar providenciar mandar a informação ao secretário de Saúde do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, aproveitando também, vereadora Cátia, lembrar ao secretário de Saúde do município de Parnamirim que os postos de saúde também estão totalmente sucateados, faltando remédio. Não é só o problema do Hospital Dioclésio Marques, mas os postos de saúde, que nós sabemos que fazem umas unidades de saúde muito bonitas, mas o principal falta médico e remédio. Então fica também aqui o protesto, até aqui do bairro Jardim Planalto, porque nós estamos fazendo essa câmara na rua, o bairro Jardim Planalto, que abrange Primavera, Liberdade e aqui o Boa Esperança. Não é à toa, vereador Irani, nós ouvimos muita reclamação a respeito do carro fumacê que não passa aqui no bairro. E os índices de dengue, chikungunya, zika é enorme. Não adianta inventar tipo de repelente se o principal é a saúde. Então precisa que a Prefeitura Municipal de Saúde tome as devidas providências que coloque esta epidemia em primeiro lugar no município de Parnamirim, porque não é só esse bairro, mas sim toda Parnamirim, principalmente onde tem lama na rua, onde a Secretaria do Lixo não passa regularmente, e o que acontece é o aumento da epidemia.
quero dizer que logo após a sessão começará imediatamente a audiência pública, onde nós iremos ouvir a população e através do reclame da população nós iremos mandar todas as informações às secretarias competentes dos problemas daqui do bairro de Primavera, Liberdade e Jardim Planalto e bairro Boa Esperança. Em única discussão e única votação, redação final 010/2016, oriunda do projeto de lei complementar 02/2016, que reajusta o anexo 1 da lei complementar 059 de 12 de julho de 2012, que institui o plano de carreira e remuneração dos profissionais do magistério da educação básica pública de Parnamirim. Autor, Poder Executivo. Em única discussão e única votação. Quem for a favor, permaneça em seus lugares. Aprovado. Projeto de Lei Ordinária 01/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias no âmbito do município de Parnamirim instalar guarda-volumes para seus usuários e dar outras providências. Autor, vereador Giovanni Júnior. Em primeira discussão e em primeira votação. Quem for a favor, permaneça em seus lugares. Projeto aprovado. Como não há nenhuma matéria deliberada, dou por encerrada a sessão e convoco outra para o dia 21 de março. E imediatamente começaremos a audiência pública. Beleza. Passo a palavra ao cerimonial para começar a audiência pública e chamo o vereador Abdeno Salustiano para sentar aqui ao lado aqui do vereador Batista. Ô Valério.